Aleluia! Aleluia! Tudo bem, gente? Quem não me conhece, eu sou Igara, lá de Betim, tão longe daqui, né? E meu esposo está aqui, Vinícius, meu filho Theo, porque eu só ando em bando, né, John? Tem que ser. E nós somos pastores ali da Casa da Colheita. É uma plataforma que se reúne como igreja, parece igreja, mas é um centro de treinamento. Enfim. Aí tá aqui o Tomás, a Liliane, são meus filhos. Eles têm vida própria. Onde tem fogo, eles estão. Ah, gente. O John querendo falar assim, capaz. As coisas que eu quero falar. Não vai falar nada. Gente, cadê a Roberta? Roberta, meu filho. Ai, se eu tivesse esse cabelo, Senhor. Quando é nova, quer avisar. Quando fica mais velho, quer assumir. Oh, meu Deus. Só que agora não tem como consertar mais. Agora já ficou assim. Não sei quantas progressivas eu já fiz na vida. Sei lá, umas 20. Mais ou menos, por aí. É porque não era nem lá, nem cá, né? Então eu falei, vamos alisar. Só que agora eu não quero ele assim mais, né? Tá rebelde. Mas aí do jeito que tá agora não dá mais, meu filho. Porque ele tá sem forma e vazio. Então você tem que, toda hora você tem que... Tem jeito. Vocês estão felizes, gente? Amém. Eu tô feliz, porque esses dias, antes do pastor Johnny me ligar, eu tava conversando com alguém. Eu não lembro se era alguém lá da igreja, eu não lembro se era... Não sei, se foi com o Vini, pastor Adilson, Cidinha. Olha, vocês que não me conhecem, o negócio é o seguinte. Eu sou uma pessoa assim, normal, tá? Pareço assim, séria, mas eu sou livre, sou alegre, tá, gente? Sou feliz. E vocês não sabem, eu tô queimando aqui, porque a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Vocês podem ter certeza disso, tá? Nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Então eu tava conversando com alguém, e eu falei com alguém assim, olha, a gente precisa separar um tempo para ensinar as pessoas sobre autonomia. Eu tava falando isso. Eu quero falar mais sobre isso com as pessoas. Eu acho que Jesus tem algo para liberar sobre nós, sobre autonomia, enfim. Eu sei que passaram-se uns dias, o pastor Johnny me ligou e falou, Gara, o Júnior estava conversando comigo e nós estamos aqui para saber. Eu fiquei pensando sobre o que você ia ministrar na escola e eu queria que você falasse sobre autonomia. Eu falei, gente, nem tive a mensagem ainda, só tive o pensamento da palavra e agora... a coisa ficou séria. E esses dias, pensando sobre isso, várias coisas vieram ao meu coração, coisas que eu estou construindo ainda sobre esse assunto, mas se Jesus decidiu que era isso que nós íamos comunicar aqui, então nós vamos falar sobre isso, né? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que a palavra autonomia, no sentido comum dela, no sentido natural dela, ela tem uma relação com você ser regido pelas suas próprias leis. Então é você se mover de acordo com as suas próprias leis, com o seu próprio pensamento, com as suas próprias regras, com a sua própria vontade. Isso é ter autonomia. Então você decide, você vai lá e faz. Você tem condições de fazer, você vai lá e assume e faz. Mas quando nós falamos de autonomia dentro do contexto do reino de Deus, é preciso que você saiba que só há uma autonomia verdadeira debaixo da bênção de Deus. Então você não pode sair por aí fazendo as coisas do seu jeito, você não pode sair por aí fazendo as coisas da sua maneira, você não pode sair por aí fazendo as coisas do jeito que você bem entende. Eu pensei nisso e isso me parece razoável, ou tem bom senso nisso. E uma coisa que a gente sempre conversa, eu e o Vini, sobre a palavra bom senso. Meu irmão, muito cuidado com essa palavra, ela é extremamente importante. Pessoas de bom senso vão em lugares inacreditáveis. Pessoas que sabem estar em qualquer lugar, pessoa que sabe falar na hora certa, pessoa que sabe ficar calado na hora que precisa ficar calado. Só que o reino de Deus não é movido por bom senso. Porque não tinha bom senso nenhum eles serem guiados do Egito
da saída do Egito para o deserto, em direção a Canaã, passando por um lugar que ia culminar no Mar Vermelho. Não tem bom senso nisso. Qual é a saída? Por onde eles vão sair? Por onde eles vão passar? Então eles tinham um caminho mais fácil que eles podiam seguir. Mas Deus conduziu eles por um caminho que ia culminar no Mar Vermelho. Quando eles estavam acampados no deserto, vocês sabem que o tabernáculo ali de Moisés foi construído, e eles então estavam acampados de costa para os inimigos, de costa para o deserto. Como era a organização? Então tinha o tabernáculo no centro, a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, que trabalhava com o tabernáculo e no tabernáculo, ficava em volta do tabernáculo, mais perto do tabernáculo, e as outras tribos espalhadas de acordo com a ordem de Deus, de acordo com aquilo que elas faziam, mas todas de frente para o tabernáculo. Não tem bom senso nisso. Como assim você está de costa para o inimigo? Cheio de amalequita no deserto? Então cuidado com essa palavra, porque no reino de Deus você precisa ter um coração bem conhecedor de quem é o seu Deus, o que Ele faz, o que Ele é capaz, a sua grandeza, o seu poder, todo o seu favor, para você não ser pego no seu bom senso. Que o seu bom senso, meu irmão, pode muitas vezes te levar para o mau senso de Deus. O seu bom senso, o politicamente correto, o querer fazer tudo certinho. E cara, mas a gente vai fazer as coisas erradas? Depende, porque se você for agradar a Deus 100%, em algum momento, meu irmão, para a maior parte das pessoas, você vai estar fazendo tudo errado. Então não confunda o que eu estou dizendo com pecar. Não tem nada a ver com pecar, mas tem a ver com você conhecer o coração de Deus e se mover pelo coração de Deus, né? Então eu comecei falando sobre isso por quê? Porque autonomia é a capacidade de um indivíduo tomar uma decisão não forçada, ou seja, ele não é obrigado a fazer isso, ele tem autonomia. Eu achei que eu tinha coragem suficiente para falar, não, John, você não vai falar nada de oferta, não vai falar nada. Ele podia ter falado, o que é isso, minha filha? Isso pode ser lugar. É duas autonomias aqui, ó. Eu que mando aqui, você foi convidada, mas eu vou pregar essa mensagem, sou sua irmã mais velha. Então, é a capacidade de um indivíduo tomar uma decisão não forçada, baseada nas informações disponíveis. Então, é a capacidade de um indivíduo tomar uma decisão baseada nas informações que ele tem. Então, eu não quero que você esqueça disso, tá bom? Guarda isso. Você é um indivíduo racional, tá? Você não é uma planta. Você tem capacidade de tomar decisões sem que ninguém te obrigue, ou seja, isso é você tomar decisões baseadas na sua autonomia, de acordo com as coisas que você está observando à sua volta, tá bom? A gente vai construindo aí esse raciocínio. Outra coisa, autonomia é a qualidade de ter independência, de ter a liberdade para tomar decisões, de ter responsabilidade sobre seus próprios atos e de ter autossuficiência. Só que quando nós trazemos essa realidade para o contexto cristão, você sabe que se você andar independente da vontade de Deus, se você andar fora de uma realidade, de uma vida com o Espírito Santo de Deus, se você andar de maneira leviana, longe daquilo que Deus tem para você, você pode cair no buraco mesmo. E perder tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E as pessoas à sua volta, né? Mas é importante você guardar que quando você está submetido à vontade de Deus, Ele não toma de você a responsabilidade de decidir. Por isso que, se autonomia dentro do contexto cristão é se submeter a Deus, você precisa entender que isso não é ser passivo. Ah, eu estou esperando na vontade de Deus, amém. E você está fazendo o que enquanto você espera? Nada. Então você não está esperando nada. Você não está esperando nada. O que o profeta Amós disse? Quando questionaram ele, você nem é profeta? E você não sou profeta não, eu estava ali cuidando dos meus bois ali, cuidando das minhas coisas lá. Eu não estava de tarde aqui não.
Então, minha filha, hoje eu fiquei em pé naquela cozinha na minha casa, trabalhando o dia inteiro. Eu quero mudar o cômodo, tá? Lá de casa, não sei, quero ficar em outro ambiente. Quero sair da cozinha. Então, eu não sou profeta não, eu estava trabalhando, estava cuidando das minhas coisas, e aí Deus me falou e eu vim aqui. Então, se você não está fazendo nada, eu quero te dizer que você não está esperando nada. Porque quem não está fazendo nada, quem não está ouvindo nada, qualquer coisa que chegar, é isso mesmo. E aí isso não é ter autonomia, isso é ser levado pelas circunstâncias. Né? Então, essa qualidade de ter independência, de ter liberdade para tomar decisões, requer um coração submetido, envolvido com as coisas de Deus. Você está vendo o que Deus está fazendo. Você está ouvindo o que Deus está falando. Você está se movendo com o que Deus está fazendo. Então você está investindo no que Deus está fazendo. Eu quero dizer para vocês, pelo Espírito de Deus, eu falei isso, hoje é quinta, falei quinta-feira lá na igreja, eu falei sobre isso. Deus, eu não sei se todos vocês estão experimentando isso ou percebem isso de alguma maneira, mas eu tenho sentido nos últimos dias, talvez uma semana, 10 dias, uma onda de criatividade sobre nós. Uma onda de empreendedorismo sobre nós. Uma onda, sabe, de autonomia sobre nós. Então, meu irmão, eu não sei o que Deus vai mandar você fazer, mas é preciso que você esteja com os olhos abertos para você não se perder, tá? A origem da palavra autonomia, ela vem do grego autonomos, e é o quê? De si mesmo. É algo que vem da gente, tá aqui dentro. A capacidade de tomar decisões, de gerir as coisas, de tomar as rédeas da situação. Isso significa que é esse homem que é capaz de governar sua própria vida a partir dos seus próprios meios, valores, vontades e princípios. Então nós vamos ficar aqui com aquele que é capaz de governar a sua própria vida a partir de seus próprios meios, valores, vontades e princípios. Vamos pegar a palavra princípios. O que é um princípio, meu irmão? Princípio é um fundamento. Princípio você não negocia, tá bom? Você pode abrir mão de uma coisa, abrir mão de outra. Você pode, talvez no almoço de família, você está bem mal-humorado, e aí você não quer falar com ninguém, e aquele dia parece que a sua família está atacada, né? Então aí você vai passando por cima de uma coisa aqui, uma coisa ali, mas princípio, se ferir um princípio, se quebrar um fundamento, se mexer em algo que é a estrutura, que é a base da sua fé, sua conduta moral, seus princípios como pai, como mãe, aí, meu irmão, aí acabou. Se você não identifica o que é um pilar na sua vida, o que é um princípio, o que é que Deus colocou como fundamento, como estrutura, como algo sólido, sabe o que vai acontecer? Você vai sempre andar num terreno meio que areia movediça. Porque cada hora você vai estar pensando em uma coisa, cada hora você quer uma coisa, você não tem um foco. Então, há 20 anos atrás, Deus me disse algo. E eu vivo hoje coisas que Deus me prometeu há 20 anos atrás. Mas eu não faço a mesma coisa que eu comecei fazendo há 20 anos atrás. Eu já fiquei 4 anos sem ministrar louvor, porque Ele disse, agora você vai dedicar a palavra. Eu falei, que dedicar a palavra? O Senhor falou que eu ia ministrar louvor. Não, tá bom. Já enrolei brigadeiro, já fiz pão de queijo, já fiz amendoim para vender, já dei aula, já fui dar aula de seminário, já fui dar aula de canto, já fiz faculdade, e estou vivendo aquilo que Deus me mandou fazer. Mas Ele é um Deus criativo, então de acordo com aquilo que Ele, à medida que você se dispõe para Ele, à medida que você faz alguma coisa para que Ele então te molde como Ele quer, você vai entrando no fluxo, meu irmão, da vontade de Deus. Aleluia. Hoje você está fazendo patê para vender, amanhã você está fazendo brigadeiro, no outro dia você está vendendo biscoito, no outro dia você está enrolando pão de queijo, no outro dia você está dando aula de canto, no outro dia você está viajando o Brasil inteiro, no outro dia você está num ano de descanso e fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque você identificou o que era um princípio, você identificou o que era um fundamento, você identificou aquilo que era inegociável, então você seguiu firme sem abrir mão daquilo. Entende? Entende, gente? O que é um princípio, o que é um fundamento, tá?
coisa, você precisa ser capaz de governar a sua própria vida também a partir de vontades. Agora, as nossas vontades, elas nos traem muito. Porque nós temos uma tendência de nos movermos de acordo com aquilo que nós vemos, baseado naquilo que nós temos um pouco de convicção palpável. Mas o apóstolo Paulo diz que nós não andamos, nós não caminhamos segundo aquilo que nós vemos. Nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Fé em quê? Esses dias a gente estava em Mateus Leme numa escola e o Vini estava dando aula sobre fé e uma realidade daquilo que a gente estava desfrutando ali na escola aqueles dias. O Vini disse: fé, meu irmão, só pode existir quando Deus disse alguma coisa. Então você pode acordar bem entusiasmado com algo que você quer muito e gastar todo o seu dinheiro, toda a sua energia, comprometer todo o seu tempo, todo o seu relacionamento, porque você acordou bem animado com algo, mas Deus não disse nada sobre isso. Então você gerou uma expectativa errada. E cuidado com expectativas erradas, porque expectativas erradas tomam sua energia mais do que devem. Você precisa saber que para ter autonomia verdadeira, você precisa controlar suas vontades. Então quando você ouve algo e você fala, Deus me disse algo, você precisa ter certeza que Deus te disse algo. Você precisa sondar o seu coração, você precisa colocar aquilo de molho, você precisa deixar aquilo fermentar, você precisa deixar aquilo gerar algum fruto, ver se aquilo vai prosperar, se aquilo vai morrer, se Deus vai te trazer sinais, se Deus vai mover com graça sobre aquilo que você está ouvindo. Às vezes você está ali no discipulado com alguém, ou com a sua esposa até, ou com o seu marido, com o seu filho, e tem hora, meu irmão, que é hora de falar assim, a gente continua amanhã, porque você precisa dormir, você precisa sair um pouco da contaminação do seu entendimento. Nem tudo tem que ser resolvido a ferro e fogo, assim, na hora, não. Às vezes você precisa deixar a coisa respirar. Falar, ok, amanhã a gente continua esse assunto. Amanhã é outro dia. Amanhã você tem tempo de assentar a ira, ou a ansiedade, ou a expectativa no seu coração, então aquilo desce e fica o quê? Uma coisa mais sóbria, uma coisa mais sólida. Então você pode ter uma ação sobre aquilo que você precisa, uma reação sobre aquela atitude, uma reação sobre aquela ação, que você vai comprometer menos assim o seu futuro, se você tomar uma decisão no calor da emoção. Então a autonomia, estou dando uma introdução aqui, tá? Vou ler a Bíblia, calma. Você também precisa ser capaz de governar a sua própria vida por meio de seus valores. Aí é que está a questão de nós sermos um homem natural ou nós sermos um homem espiritual. Porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não discerne nada. Nada. Sabe o que é isso? Ele não discerne nada. Tudo que ele vê, tudo que ele ouve, tudo que ele experimenta, tudo que ele sente, tudo que ele percebe é baseado nos seus sentidos naturais. Então o que está envolvido aí? Como você foi criado? O que você ouviu a vida inteira? Os amigos que você sempre teve? Onde você estudou? Sua profissão? Sua expectativa de vida? Seus sonhos? Se é que você tem? Quando você não é um homem que caminha com o Espírito de Deus, são essas coisas que vão te governar. Nunca vai dar nada não, você não se presta não. Vale menos que R$1. Esses dias aconteceu um fato engraçado. Eu estava lá na cozinha, lá de casa, e aí era tipo 1h da tarde, parece que o menino, que lá são 3 torres de um prédio onde eu moro, então a minha torre está sozinha de um lado e de frente tem 2 torres, assim, então tipo a vizinha de uns 3 andares para cima da torre da frente estava no filho dela, ó. Eu conheço os 2 meninos, tem um maiorzinho e um menorzinho. Eu acho que o menino que ela estava gritando o nome dele é o menor. E ela estava assim: a sua professora disse que o bilhete estava na sua mão, que você tinha que ter me entregado o bilhete, fulano. E ela falava o nome do menino. E eu na cozinha lavando vasilha, o prédio inteiro estava ouvindo.
fulano, você não me entregou esse bilhete. Você está pensando o quê? Que eu sou palhaça? Que eu te mando para a escola para quê? E eu lá. E ela, você esquece telefone, esquece celular. E ela gritando com o menino, e eu tô assim, coitada dessa criança. Assim. Pelo menos não estava batendo, não estava escutando. De repente, ela estava chorando aos berros. Me fala, fulano, o que eu fiz de errado para você ser assim? Nossa, eu sou. Meu coração fechou na hora. Por quê? Porque eu sabia que ela ia começar a amaldiçoar o menino. Não deu outra. Você é um mau caráter. Você não vale nada. E eu só orando, Pai, livra esse menino dessas palavras, em nome de Jesus. Guarda o futuro dessa criança, meu Deus, em nome de Jesus. Me fala onde eu errei, fulano, que eu conserto, pelo amor de Deus. Você ainda me mata de desgosto. E o sangue de Jesus tem poder. Guarda o coração desse menino, meu Pai. Coitado do menino, gente, só porque fugiu com o bilhete, quantas vezes eu falsifiquei a assinatura da minha mãe na escola? Oi, Senhor, coitado do menino, meu Deus. Mau caráter, precisa que essa mãe sabe o que é mau caráter, gente. O menino tem 7 anos. 7. Se ele tiver muito, ele tem 9. Por causa do tamanho desse. Dias eu vi ele andando com o cachorrinho lá no estacionamento. Quase que eu falei assim, como é que você chama? Só para ter certeza que ela estava falando com o pequeno. Que eu ia pôr a mão na cabeça dele e falei assim, ô meu filho, em nome de Jesus, seja livre de todas as palavras. Mas ela amaldiçoou ele muito. Então, quando você não tem um relacionamento com o Espírito de Deus, você é guiado pelas suas próprias percepções. E você vai ter autonomia sobre as suas coisas. Você vai decidir sobre o seu futuro baseado naquilo que você tem. E o que você tem? Se o Espírito de Deus ainda não fez nada em você, ou se o Espírito de Deus não guia seu coração, o que você tem? Tudo aquilo que você cresceu ouvindo, tudo aquilo que você experimentou, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você carrega, tudo aquilo que você acha que é certo. Então, os nossos valores, eles estão muito relacionados, sabe, com a maneira com que a gente vê o mundo. Então, tem gente que nunca saiu de Belo Horizonte. Então, a pessoa tem uma visão. Tem gente que já viajou o mundo inteiro. A pessoa tem outra perspectiva. Tem gente que sempre trabalhou para os outros. Tem gente que sempre foi autônomo. Isso muda tudo. Você falar com uma pessoa que está sem trabalhar, mas que sempre foi autônoma, sempre produziu seus próprios recursos, mas por algum motivo agora está sem trabalhar. Você falar com ela assim, meu irmão, vai procurar uma caixa de carteira assinada para você ganhar pelo menos. Você quer matar a pessoa. É falar com ela para colocar ela num caixote fechado atrás de uma mesa, ou atender um telefone. A pessoa fala assim, não vou. Ela vai lá, compra uma caixa de chicletes, vai lá no semáforo, vende os chicletes, mas ela não vai trabalhar. É a mesma coisa de você falar com alguém que sempre trabalhou de carteira assinada, sempre teve cesta básica, cartão alimentação, vale transporte. Aí você fala com ela assim, meu filho, aqui, você pinta super bem, vai dar aula. Você tá doido? Nossa, não, eu quero pegar serviço tantas horas, largar tantas horas, chegar em casa, não quero ter dor de cabeça com nada. É ou não é, gente? Eu estou mostrando para vocês que autonomia todo mundo tem. Mas você pode estar usando a sua capacidade de decidir para investir em coisas erradas. E você e eu precisamos ser despertados pelo Espírito de Deus. Porque há um fluxo mesmo, de verdade, sobre nós. Eu não gosto dessa palavra, sabe? Eu já escutei ela, eu nem sei onde que eu ouvi ela a primeira vez. Mas de um evangelho ou um avivamento autossustentável. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é a que mais se encaixa. De você saber que você pode produzir os seus recursos, ou você pode ser movido por criatividade, de modo que Deus possa te usar do jeito que Ele quer. Ele é um Deus criativo. Ele não vai falar com você uma coisa e vai falar assim, pronto, eu já falei para você tudo que você precisa ouvir para os seus 85 anos de vida, 7 horas, 15 minutos e 30 segundos que você vai passar por essa terra. Nunca mais eu vou te falar nada. Deus é assim? Não, Deus não é assim. Porque com uma palavra,
De haja, ele fez todos esses passarinhos coloridos que você vê. Um de cada cor, cor viva, cor vibrante. Todas as árvores. Com uma palavra, ele fez todos aqueles legumes. Meu irmão, quando você assa, eles não têm o mesmo sabor. Esses dias a gente estava falando disso da batata doce, né? A gente colocou batata doce para assar. Aí tá lavando e tal, tava com casca ali, abafamos a batata doce. Aí na hora que ela terminou de ficar pronta, tinha tanto mel que sai dela no tapetinho lá da minha forma, da minha assadeira, que eu falei assim, gente, Deus não precisa preocupar com isso não. Podia ter feito a gente assim, come aí sem sentir sabor, ou come, tudo é a mesma coisa. Não, cada coisa tem um sabor diferente. Então é impossível que esse Deus seja um Deus estático. Um Deus que não está se movendo mais, né? Então, vamos lá. Parte B, que o John queria roubar minha mensagem. Para ter autonomia, meu irmão, você precisa ser livre. Não tem como você ter autonomia se você não for livre. Então você precisa ser livre emocionalmente. Você precisa ser livre no seu tempo. Você precisa ser livre no seu conhecimento intelectual. E eu vou explicar essas coisas para você. E você precisa ser livre financeiramente. Se hoje, dentro daquilo que você sempre sonhou viver e fazer dentro do reino de Deus, se hoje você ficar sabendo que há uma oportunidade, sei lá, na Grécia, para você desenvolver isso, mas você tem que ir com seus próprios recursos, quem de nós aqui nessa sala fala, fechou? E aí você pode pensar assim, não, quem dera, nem dinheiro eu tenho. Meu irmão, dinheiro é a última parte. Você tem passaporte? É isso que eu penso. Você viveu a vida inteira olhando para o seu patrão como provedor. Você viveu a vida inteira olhando para o pastor da sua igreja como aquele que vai trazer a palavra revelada para você. Você ficou olhando a vida inteira para o seu filho, para que quando ele crescer ele possa cuidar de você e não te jogar no asilo. Ou você sempre foi o protagonista, o responsável pela sua existência na terra? Não, meu pastor está ali, meu pastor é uma bênção. Meu pai espiritual, meu Deus, fechei com ele ali. É 10 demais. Só que, meu irmão, eu busco a Deus na minha casa mais do que dia de culto na igreja. Então, quando o seu pastor fala, ele fala aquilo que você está ouvindo. Ele explica, quando ele fala, o que você estava lendo em casa. E os seus corações se encontram. Isso aí é o coração de um pai com um filho. Quando você olha para o seu filho, você quer produzir recursos para que de onde você parou ele possa continuar. Você não está olhando para ele como sua aposentadoria, não. É isso aí. Quando você olha para o seu patrão, você fala assim, sou um bom funcionário, mas preste bastante atenção, quem me sustenta é o Senhor. Um dia ele mandou vender pão de queijo, eu vou ganhar mais dinheiro do que isso aqui. Aleluia. Se um dia ele me der 2x2 de terra, eu vou vender alface e daqui a pouco eu vou comprar 4x4, 6x6, 8x8, vou comprar 3 lotes e vou ser o maior vendedor de alface que tem. É você começar a olhar para Deus do tamanho que Deus é. Entende? Então você precisa ser livre. Você precisa ser livre financeiramente, emocionalmente, você precisa ser livre intelectualmente. Por quê? Porque para você poder falar do que você acredita, você tem que ter experimentado tudo isso que você acredita. Por isso que vocês já devem ter escutado isso. Ouvir não é ter. Você pode ouvir tudo que você quiser, mas pode ficar o dia inteiro no YouTube, o dia inteiro lendo livro. Você pode ficar ouvindo tudo que você quiser. Falar em livro, gente, eu conheço uma pessoa que escreveu um livro. O livro chama Remanescentes. Ou pensa numa menina ungida. Tô falando sério. Ela é de Deus demais. Nossa, ela é de Deus demais. Vocês precisam conhecer o livro dela. Sério. Eu já li. Sério, eu já li o livro dela. Eu corrigi, ajudei ela. Nem saiu ainda, né? Não, assim, ele chegou, mas não saiu. Hoje o Vinícius, vamos levar esses livros lá para a escola. Eu falei, nem lançou o livro.
Você deixa as coisas acontecer na hora certa, que esse aqui, 2 minutos, nasceu de 4 meses. Falei, Vinícius, não, o lançamento é semana que vem. O livro é meu, viu, gente? Mas é tão pequeno, assim, de tamanho, uma leitura, que é aquele livro que você tem que ter e ficar ali guardado, porque você tem que ler ele várias vezes para ser ministrado. E a gente vai lançar ele sábado que vem. E, enfim, você tem que ser livre para falar do que você acredita. Até para errar, você tem que ser livre para errar. Porque se você estiver errando, se você estiver enganado, você tem que ter certeza no seu coração. Errei convicto. Errei convicto. Mas você precisa ter no seu coração a certeza de que você não é superficial naquilo que você faz. Então você pode reproduzir uma mensagem que te tocou, você pode cantar aqui canções que todo mundo está cantando. A gente sempre fala isso lá na Casa da Colheita. Eu falo, gente, repete as músicas, mas canta o que é real. Canta o que é real. Canta o que é real. Então, o apóstolo Paulo, vamos lá. 1 Tessalonicenses 2:9. Tudo bem aí, gente? Então, vamos lá. O anjo já deu o soar. Primeiro trombeta. 1 Tessalonicenses 2:9. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Primeira coisa sobre autonomia, pessoal. Deus não vai usar quem está à toa. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês se lembram do nosso trabalho esgotante enquanto nós pregávamos o Evangelho para vocês. Além de se desgastar por causa do Evangelho, de ser preso, de ser açoitado, de sofrer, viver sempre na linha do perigo entre a vida e a morte, com naufrágios e perseguições e dores na alma. Você já imaginou o apóstolo Paulo lembrando de todas as coisas que ele fez, aqueles que eram da igreja, que hoje ele defende? Além de tudo isso, a palavra diz que o apóstolo Paulo ele trabalhava construindo tendas. Embora ele reconhecesse que ele também fosse digno daquele salário, daquele ordenado, ele também trabalhava para que de alguma maneira ele pudesse não só não ser pesado, mas dar um exemplo do que se deve fazer. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não sabe o dia de amanhã. Porque se você foi enviado para algum lugar, porque se Jesus quiser usar você, se Jesus quiser mudar a realidade financeira da sua casa, se Jesus quiser mudar a sua realidade intelectual, você vai precisar colocar toda a sua energia, todo o seu conhecimento para uma metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Então, se você está acostumado a sempre fazer as coisas desse jeito, porque é assim que Deus fala comigo, porque é só assim que funciona, meu irmão, uma hora você pode ser pego de surpresa. A gente não está pregando, alugando um lugar, ou construindo um templo, ou alugando um espaço para ensinar as pessoas a viverem ali dentro daquele espaço. A gente reúne as pessoas para ensinar as pessoas a serem igreja lá fora. Então o corpo de Cristo existe para nós sermos edificados. Mas parte desse primeiro texto que eu quero trazer sobre o que o apóstolo Paulo diz é exatamente sobre o quanto ele era capaz de, independente de onde ele estivesse, ele produzir os seus próprios recursos. E cara, mas eu sou eletricista. Eu falo, tudo bem, você pode ser eletricista em qualquer lugar, mas você precisa ser mais do que eletricista. E cara, mas eu não sei fazer doce, eu não sei fazer bolo, eu não sei plantar, eu não sei cortar cabelo, eu não sei fazer nada disso. Não tem problema. Você tem que saber pensar fora da caixa. Aí você está seguro.
você menos espera pode ser a ideia. Eu quero dar para vocês um testemunho sobre isso um pouco mais na frente. Mas quando você está envolvido com o que Deus está fazendo, meu irmão, não subestime a criatividade de Deus, de te fazer gostar até de passar roupa, mocinho. Cair de paraquedas no Vale do Jequitinhonha, sei lá, você está aí pensando, fui enviado como missionário, aqui não tem trabalho de eletricista para mim, mas você está envolvido com as coisas de Deus. E num belo dia, você está lá se virando, passando as suas roupas, e você fala assim, quer saber? Passo roupa também, nunca tinha percebido isso. Aí um dia você oferece para você aqui, eu passo roupa, viu? Estou levantando uma grana, é isso. Meu irmão, região metropolitana só dá você. Passador de roupa, tem até 3 funcionários já. Não subestima a criatividade de Deus. O apóstolo Paulo estava produzindo, porque o trabalho dele não era apenas pregar o evangelho. O trabalho dele era deixar um legado. Aleluia. Deixar um legado. Então ele estava lembrando a igreja de Tessalônica. Vocês se lembram do tanto que nós trabalhamos para a gente não ser pesado para vocês? O maior ensino que você tem com esse texto, meu irmão, é: ele não era acomodado, então eu não vou ser acomodado. A gente podia estar falando de Jesus aqui, todos os seus exemplos. Depois tem um outro texto, Lucas 8. Lucas 8, a partir do verso 1, eu vou lendo aqui. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Todas essas mulheres tinham condições, tinham posses ou tinham suas reservas. Uma delas era mulher do administrador da casa de Herodes. E elas usavam os seus recursos para ajudar o ministério de Jesus. Elas andavam com ele. Elas não precisavam disso não, gente. Alguém está comigo aqui? Elas não precisavam disso não. Elas estavam confortáveis na sua vida, com seus bens, com seus recursos. Elas estavam super tranquilas. Mas de repente elas decidiram se envolver com o que Jesus estava fazendo. E não apenas andar com ele para ajudar os enfermos ou para ajudar na preparação da comida. Não! Elas tinham recursos e elas reconheciam que o que elas tinham, elas podiam contribuir para que não só Jesus, mas também os seus discípulos pudessem ser supridos em todas as suas necessidades. Neemias, ele era copeiro do rei. Eu já preguei essa mensagem tantas vezes. Neemias era o copeiro do rei. Então, no regresso de alguns dos seus compatriotas, Neemias então pergunta como que está Jerusalém. E aí eles falam, não está legal não, Jerusalém está em ruína, os muros estão completamente destruídos, o templo nem existe, as pessoas estão passando fome, eles estão vivendo em extrema miséria, esses que estão regressando. A Bíblia diz que Neemias rasga suas vestes e ele chora. Aí ele ora, e ele fala, Deus, me conceda graça, como que eu posso ficar em paz com uma notícia dessa? Me concede graça, para que eu possa fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então no dia seguinte, ele vai servir o rei, ele é copeiro do rei. Ele vai servir o rei, mas ele estava batido. O nível de copeiro de Neemias, que Neemias era, na verdade, é do tipo que a Bíblia diz, meu irmão, que quando o rei viu, o rei falou assim, você nunca esteve triste na minha presença. Isso é angústia de alma. O que está acontecendo?
Então Neemias relata o caso. E aí o rei diz: o que você quer? O que eu posso fazer por você? Neemias então pede para que ele possa se ausentar para ir ajudar na reconstrução. Depois ele pede cartas de recomendação para que ele possa pegar o que ele precisa. Agora, olha aqui para mim. Quem chegou para Neemias para contar sobre a atual situação de Jerusalém não foi um profeta do tipo: eis que te digo, vaso. Amado meu, servo do Deus Altíssimo, eis que o Senhor te viu assentado. Não, Neemias é que se interessou. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Eu só estou dizendo que às vezes a gente só se sente comissionado quando a coisa parece ser tipo assim, não tem como recusar, né? Então não nasce aqui primeiro, parece que vem meio que um negócio assim, melhor fazer, né? Porque se eu não fizer... Não, meu irmão, começa aqui. Então, sobre oferta, uma das coisas que você precisa entender: o apelo e o ensino vem daqui, mas você decide ofertar quando você sai de casa e pensa: eu quero ofertar, mas eu não tenho dinheiro, não tem problema. Eu fiz um bolo, eu vou partir metade e vou dar para o meu vizinho. Eu vou levar esse brinco aqui, vai que eu vejo alguém na reunião que combina com esse brinco aqui. Eu vou levar esse sapato aqui, eu vou levar essa bolsa aqui. Mas, cara, se eu for fazer isso, meu guarda-roupa vai ficar vazio. Uma mentalidade do capeta essa. Miserável. Um dia, cheguei numa igreja para ministrar, contar esse testemunho. E aí, a gente estava passando o som. É até bom contar esse testemunho, acho que o vaso está aqui, né? O vaso de alabastro está aqui. E aí o baixista da igreja falou assim: que mistério é esse aí, hein, pastora? Esse violão aí, Luthier fez esse violão pra você, deve ter sido caro, hein? E eu olhando pro baixista da outra igreja assim: ah, meu pai, quer esse mistério aí de ganhar violão também? Irmão, chega, te dá o violão, como a case. Aí o Vinícius gritou lá de vaso: ô irmão, quantos violões você já deu na vida? Aí ele: nenhum. Ela já deu 5. Aí eu olhei pra mim e falei assim: aí ele: que isso, me dá um também. Eu falei assim: a pessoa não aprende, né? A pessoa não aprende no início, a pessoa não aprende no final. Todos os meus violões eu dei. O último eu dei pro ladrão, porque ele me pediu, não me pediu, pegou. Mas na hora que eu vi que ele tinha pegado, eu falei: pode ficar, querido, Deus te abençoe, que você se converta, que eu estou inútil ao Senhor. Então, teoricamente, eu dei, né? Eu só não sabia que eu ia dar, mas assim que eu vi, eu dei. Eu falei: ah, amém, eu levo, faz isso. Então, um dia eu estava orando, falei: eu não vou comprar violão agora. Não vou comprar. Foi quando Deus falou: você vai estudar a palavra. Aí passaram-se muitos anos, né? O Tomás: cara, eu quero te dar um presente. Eu falei assim: amém, Tomás. Tomás me deu um trabalho, gente. Nosso Pai Eterno. Um dia eu conto outra escola de livros. Não sei se eu vou fazer uma escola que for falar de filhos difíceis, você me chama. Tomás me deu um trabalho, gente. E aí, brincadeira. Mas não é brincadeira, não. Mentira, é verdade. Ele me deu trabalho mesmo. Ele me deu trabalho mesmo. E aí ele falou: quero te dar um presente, aí eu vou te mostrar. Eu falei: tá bom. Ele começou a mandar um monte de foto do violão sendo produzido pelo luthier. Meu irmão, você tem ideia do tanto de língua que eu orei? Eu ia ver aquelas fotos e falava: que é isso? Que é isso? Que é isso? Então, você não fica sem nada, não. Porque o profeta Isaías, várias vezes, ele profetiza isso. As riquezas das nações se ajuntaram até você. Então não subestima a ideia de Deus sobre a coisa, não, meu irmão. Então a sua oferta começa em casa. Você é instruído aqui, mas lembra disso. Começa em casa. Neemias se interessou pelo assunto. Então, é aquela hora que você pergunta assim: tudo bem, fulano? Tô bem, não. Aí você fala: o que está acontecendo? Arrependido, né? De ter perguntado.
Neemias não. Neemias perguntou, ouviu, jejuou, rasgou suas vestes, largou seu trabalho, largou seu lugar no templo, correu risco, encarou o rei e foi lá ser quem ele foi, Neemias. Ficou na Bíblia escrito, vai ficar para sempre. E a gente não está dando conta de decidir sobre as coisas mais básicas. Porque a nossa vontade humana, porque a nossa frouxidão está tomando conta das nossas decisões. Você sabe que a Bíblia diz que o preguiçoso tem preguiça de levar o garfo à boca. Isso não é ser autônomo, isso não é ter as faculdades mentais, psicológicas, emocionais, intelectuais bem desenvolvidas diante da vontade de Deus. Deus não pode dar nenhuma palavra de criatividade. Por quê? Porque você só sabe murmurar. Eu estou falando você, mas é a gente, eu também. Você só sabe reclamar, só sabe ver o lado ruim das coisas, só pensa na coisa com o fim em si mesmo. Meu irmão, o primeiro CD que eu lancei, um dia a pessoa falou assim, nossa, será que vai demorar para vender 1000 cópias? Eu falei assim, sei lá se vai demorar para vender 1000 cópias, meu irmão, não queria nem gravar esse negócio. Ganhei o dinheiro da prefeitura, 25 mil reais, sei lá, 15 anos atrás, nem sei quanto tempo mais. Me inscrevi num projeto que não tinha chance nenhuma de igreja ganhar. E de repente o negócio saiu, gravou. E aí, estourou no Brasil? Eu falei, sei lá se estourou no Brasil. Se alguém tiver ouvido antes de pular da ponte, a vizinha cantando, já tá bom. Eu não tenho obrigação de nada, não tenho obrigação de ser conhecido, não tenho obrigação de fazer sucesso, não tenho obrigação de nada, não tenho obrigação de obedecer à vontade de Deus. Então, você pode se encontrar diante de Jesus e a pessoa fala assim, o que adiantou gravar 2, 3, 4, 6 CDs, escreveu 300 livros e ninguém nunca te conheceu? Eu falo, não fiz para ninguém, querida. Sou livre. Sou livre. Entendeu? Sou livre, eu pago minhas contas, eu sou livre. Eu escrevo quantos livros eu quiser. Enrolo brigadeiro, faço amendoim, faço pão de queijo, faço biscoito. Quem manda na minha vida não. Quem manda na minha vida é Deus. Vende chiclete no semáforo, qualquer coisa. Viajo o mundo inteiro. Quero receber minha recompensa aqui não. Apesar de que há uma recompensa para cá, porque Ele decidiu que tem. Eu quero a recompensa eterna. Isso é ser livre. Isso é ser livre. Isso é ser livre para você ser mulher do administrador da casa de Herodes e andar com Jesus. Você ser esposa do administrador da casa de Herodes, mas andar com Jesus. Vou falar de novo. É você ser esposa do administrador da casa de Herodes e andar com Jesus e ajudar ele. Você ser livre, meu irmão. É você ter tudo do rei, o carinho, a atenção e o favor do rei, e falar assim, não, eu quero ir lá trabalhar na cidade dos escombros, tem nem comida. Neemias era tão autônomo, tão decidido, tão livre, tão focado, que quando o povo irritou ele no mais alto grau, Sambalate, Tobias e o outro que eu sempre esqueço o nome, ele falou assim, aqui, manda avisar para eles, toda hora chega recado. Neemias falou assim, que manda avisar para eles que eu estou envolvido com uma grande obra, eu não posso descer. Para de ficar arrumando coisinha, para de ficar tentando me convencer a descer, a ouvir. Neemias ainda disse para eles, aqui, vocês não têm parte na construção do templo não, fica na sua. Vocês não têm parte nessa construção, não vem querer oferecer ajuda não. Estou focado aqui no que Jesus me falou, eu sei reconhecer esses desvios aí do mal. Por quê? Tem valores, tem princípios. Eu sei para onde que eu estou indo, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei com que tipo de gente ele anda. Não vem falar comigo que é para eu descer, porque vocês vão me ajudar, que não vai ajudar nada, vocês não têm parte nessa obra não, e eu estou ocupado aqui, eu não vou descer não, vocês param de me irritar. Mais ou menos isso. Outro texto. 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16. Estou gritando muito, gente. Eu só não tenho jeito, não. Eu grito mesmo. Está aí muito bem.
1 Coríntios 16, verso 5. Paulo está dizendo: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Dessa vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Meu Deus do céu. A porta é ampla e promissora. Eu quero ficar aqui, mas tem muitos adversários. Meu irmão, sai fora dessa porta. Essa porta ampla e promissora, cheia de adversário. Homem livre. Olha, eu vou para Macedônia, e aí eu vou ficar com vocês um tempo, ou até mais no inverno. Eu não quero apenas ver, eu não quero ficar mais tempo. Sabe por quê? Onde eu for eu trabalho, eu construo tendas, eu defendo o evangelho, eu não tenho medo de ser açoitado, eu não tenho medo deles me prenderem, eu escrevo carta da prisão também, se for preciso. Então ele vai dizendo: se Timóteo for, ainda dá ordem. Se Timóteo for, tome providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Façam tudo com amor. Que homem livre, gente. Que homem livre. Livre para dar ordem à distância, livre para decidir. Conhece o povo. Por quê? Porque trabalha, está envolvido com as pessoas. Timóteo, vocês cuidem dele. Quanto a Apolo, e o fulano. Não, porque aqui, quando vocês começam a ler, então, as epístolas menores que Paulo escreve, tem hora que ele fala assim: quanto a fulano, olha, eu vou te falar que o diabo guarda isso aí, porque ele não prestou nada. Ele não tem conversa livre, não está preso emocionalmente a ninguém. Quando começou a dar conflito com o Barnabé vai fazer o seguinte, querido: vamos fazer assim, eu vou para cá, o Lucas está aqui, né? Você fica aqui, e nós vamos seguindo aqui a obra do Senhor. Pedro, a grande referência dos apóstolos. O apóstolo Paulo, então, quando estava com Pedro e os gentios, ele comia com os gentios. Quando os judeus chegavam, ele ficava com os judeus. O apóstolo Paulo fala assim: eu tive que resistir Pedro na cara. Por quê? Que história é essa? Que história é essa? Você fica aí com esse joguinho de balança aí, 2 pesos, 2 medidas, tá com os gentios como com a gente, tá com os judeus. O que é isso, meu irmão? Livre. Livre. Sabe o que foi chamado para fazer. Não tem o coração duvidoso. Não tem medo de passar necessidade. Não tem medo de entrar na abundância. Se eu virar para você hoje e falar assim: meninas, vocês deviam fazer um curso de regra de etiqueta. Minha filha, em casa a gente só come um prato de plástico, não importa. Mas seu futuro não tem nada a ver com o seu presente. Você não sabe como você vai estar. Você devia se preparar. Prestou atenção nisso? Um dia eu virei pro meu marido e falei assim: Vini, pra que você acha que você tem essa barba tão bonita assim? Ele olhou pra mim, que eu tô sempre tentando falar alguma coisa com alguém. É porque eu quero dividir o fardo com alguém. Eu falei: baby, ele é funcionário público, eu falei: faz um curso aí de barba. Se a gente for enviado como missionário para algum lugar, essa barba bonita sua aí. Ele olhou pra mim e falou: cara, que conversa é essa? Eu falei: não sei. Não sei se tem esse cabelo de ondinha aí, com essa barba aí, toda certinha. Você já usou tanto produto, você sabe o que funciona, o que não funciona. Sei lá, né? Não funciona disso. Vai que Deus te manda como missionário para um lugar, e aí você vai com o equipamento, começa a... Testemunho que eu falei que eu queria dar a meu respeito é esse. Há 2 anos atrás, eu perdi entre 20 e 24 quilos, que eu não me recordo agora, 21 e alguma coisa. E eu sempre soube que o meu testemunho tinha a ver com o meu chamado.
E o Júnior brinca comigo às vezes. O seu emagrecimento fez mais pelo Evangelho do que tudo que você já pregou até aqui. Eu falei assim, nossa. Porque o tratamento, eu não fiz bariátrica, então foi uma reeducação alimentar. Mudou, na verdade, minha maneira de pensar. E mudou minha maneira de ver a comida, e mudou minha maneira de cozinhar, e mudou a minha perspectiva sobre fazer dieta. É caro. Caro, meu irmão, é uma pizza R$60 na noite que acabou de dar azia. E acabou R$60. Tá? Acabou R$60. Entendeu? Sanduíche, mesma coisa. McDonald's, vou te falar, se alguém aqui nessa sala vai no McDonald's, vocês vão ver o que vai ser no dia do juízo de Jesus. Uma lista de coisas que vocês deveriam ter percebido que não se deve fazer. McDonald's é a primeira na lista. Nem a salada do McDonald's eu confio. Tô falando sério, hein, gente? Que trem borracha. Quer comer sanduíche, vai no podrão do trailer que é melhor. Não vou comer McDonald's, não. Pelo amor de Deus. Vai no Burger King, pelo menos. McDonald's, não. Então, mudou minha maneira de ver. E eu comecei a descobrir que quando eu parei de sair para gastar dinheiro com outras coisas que eu gastava, meu dinheiro estava sobrando e enfim, eu reaprendi a viver. Só que do início desse ano, até quando a gente chegou da Europa agora, em maio, eu estava meio tipo assim, tá bom. O tá bom me custou 5 quilos. E aí um dia, eu ouvi o Espírito de Deus com aquela voz assim, mansa, igual uma agulha afiada, falando: se você retroceder, não tem volta. Eu falei assim: não, estou retrocedendo, eu só comi um pouquinho. Mas eu já estava meio... E eu falei assim, então... E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre o que Ele queria fazer. Eu falei, então tá. Então a gente vem pensando em várias coisas, a gente vem ouvindo várias coisas, né? Enfim, sobre os filhos espirituais que a gente tem em vários lugares, outros estados, em Portugal. E um dia eu estava realmente assim, decidida no meu coração a tomar as rédeas dessa situação de novo. E acho que foi quando essa coisa de autonomia veio para fora. Se um dia eu for enviada, meu irmão, para algum lugar, e eu tiver que passar um tempo em algum lugar estabelecendo uma coisa nova de Deus, eu preciso me virar, eu preciso saber como Deus quer que eu me comunique para aquelas pessoas. Ou você acha que é mais ou menos assim, você vai com uma reserva financeira, aluga um espaço, coloca uma placa Casa de Deus e as pessoas vão entrar lá? Sim, elas podem entrar. Mas você precisa de uma estratégia. O que é que você carrega que te dá autoridade espiritual para que você possa fazer? Então um dia passeando ali, eu estava pelo Instagram ali e apareceu um curso. E eu falei assim, cara, vou fazer esse curso. Sabe por quê? Vou fazer esse curso porque isso vai me ajudar no meu tratamento, isso vai me ajudar na minha rotina diária e isso vai me preparar. Por quê? Porque isso é um mercado que cresce no mundo inteiro. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ensinar as pessoas a mudarem o estilo de vida e vou ensinar as pessoas a cozinharem. Aí me matriculei no curso lá de gastronomia funcional. Eu fui formada, eu já fui mão de obra. Mas eu não consigo pegar meu diploma e ir trabalhar em outro lugar dentro do Brasil. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu falei, não é esse o caminho. Esse negócio me abriu porta aqui, porque eu dei aula 9 anos no seminário teológico. Mas a maior porta que Deus abriu foi como professora de comunicação. E um semestre dando aula como professora de comunicação da minha área. No semestre seguinte eu estava com 3 matérias espirituais. E isso mudou a realidade das pessoas que convivem comigo, que foram meus alunos na cidade de Betim. Essa foi a porta que Deus quis entrar. Alguns pacientes do consultório e alguns ex-alunos de canto.
Mas talvez isso não funcione se eu tiver que ir para outro lugar. Então eu tenho que ouvir de Deus qual é a porta. Então você não se prepara quando Deus te fala vai. Você ouve antes. Então você começa a se mover. Você começa a mudar a sua maneira de pensar. Então quando eu brinco desse negócio das regras de etiqueta, é porque parece uma coisa assim, para um grupo pequeno de pessoas. Depende, meu irmão, você não sabe onde você vai ser colocado. Já imaginou se uma grande porta, você lá foi enviada para a Indonésia, e uma grande porta foi aberta na casa de um homem muito influente, uma porta de trabalho. Mas o mínimo, você não precisa nem de dominar a língua, mas o mínimo é você conhecer sobre colocar a mesa. Aí você lembra assim, um dia a menina falou isso mesmo, lá na escola. A menina falou mesmo. Lá em casa tem 10 copos, um de cada. Eu nem estava caçando saber de regra de etiqueta. E aí, faz como? Aí você fala, moço, por favor, me dá a oportunidade de emprego que eu possa aprender. Ele fala, minha filha, eu tenho um jantar daqui 2 dias, eu não tenho nem como te ensinar, eu vou contratar outra pessoa. Então você precisa estar conectado com o que Deus está fazendo, conectado com o Espírito de Deus, para se mover pelo fluxo que Ele está derramando. Tá? Isso é ter autonomia. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo de várias maneiras o seguinte: eu sou livre, uma porta foi aberta para mim aqui, ela é ampla e ela é promissora. Tem muitos adversários, mas eu sei o que fazer, eu sei como trabalhar, eu sei como agir. Eu vou me filtrando, eu vou pregando, eu já sou conhecido, eu vou construindo tendas, eu vou discipulando, eu vou enviando cartas. Tem uma hora, sobre a sua própria prisão, o apóstolo Paulo fala, aquilo que era para as pessoas entrarem em desespero, estão fazendo com que as pessoas se convertam e conheçam o Senhor Jesus mais e mais, por causa das prisões e dos açoites que eu tenho sofrido. Então a gente precisa realmente estar com o coração voltado, de fato e de verdade, para aquilo que Jesus está gerando, para você assumir as rédeas disso. Sabe, entrar nesse fluxo de criatividade, entrar nesse fluxo de domínio, de governo. Sabe, não é palavra de autoajuda isso não, meu irmão. É ser escravo de Cristo, é se colocar mesmo na dispensação do que Ele está fazendo. Investir naquilo que Ele está fazendo, reconhecer quem está carregando alguma coisa. Um dos textos que mais me chocam na palavra, quando o rei Ezequias, ele vai assumir o trono. A Bíblia diz que ele tinha 25 anos de idade, quando ele assume o trono. E o verso 3 do capítulo 29 de 2 Crônicas diz, no primeiro mês, 2 Crônicas 29, 1 ao 3, no primeiro mês do primeiro ano, ele mandou reabrir as portas do templo e as consertou. O que significa isso? O que é ter autonomia? Não é você ser capaz de tomar uma decisão baseada nas coisas à sua volta? Ezequias teve um péssimo exemplo de pai, de avô, alguns que serviram a Deus, não totalmente, outros que foram terríveis. Ezequias tinha 25 anos de idade. Meu irmão, não foi um ano depois que ele fez alguma coisa, não. A Bíblia diz que no primeiro mês do primeiro ano, ou seja, assim que ele assumiu o trono, ele mandou reabrir as portas do templo. Ele não quis saber o que os outros fizeram. Ele disse, agora eu sou rei e agora quem manda sou eu. E eu vou reabrir as portas do templo. A Bíblia diz que nem antes nem depois dele não houve rei em Judá como ele. Josias, a mesma coisa. Quando ele começou a governar, ele tinha 8 anos de idade. A Bíblia diz que aos 16 ele começou a buscar o Senhor. Aos 20, ele chamou os líderes do exército, dos soldados, e falou assim, vamos limpar o país inteiro. E o país inteiro começou a ser limpo. Aos 26 anos, 10 anos depois, do dia que ele começou a buscar o Senhor, ele falou assim, agora nós vamos limpar o templo. E ele fez uma reforma. Ai,
Yara, mas ele era rei. Tudo bem, mas você é dono da sua própria vida. Você é dono das suas decisões. Com exceção das crianças que estão aqui, do Theo, que muitas vezes nós decidimos por ele, ele também já é responsável por várias coisas. Então ele sabe das obrigações dele. Se no dia seguinte ele ficar a manhã inteira vendo desenho, na hora do almoço a gente vai perguntar o que para ele? Tem para casa? Que mãe relapsa? Você tem que perguntar antes. Fala, não, meu irmão, ele já tem 6 anos de idade. Ele já recebe o caderninho dele, ele tem que chegar em casa e falar assim, tem para casa. Antes do desenho, ele tem que abrir a mochila dele e falar, mãe, tem para casa. E eu providencio então para que ele consiga fazer o para casa dele. E esses dias deu isso. Eu tenho para casa. E aí foi aquela novela. E a gente ensinou para ele. Quem tem que falar se tem para casa é você. Quem tem que abrir a merendeira e colocar a sujeira da merendeira na pia é você. O que é isso, cara? Misericórdia, eu vou orar por você. Na hora não, meu irmão, eu estou criando poodle, não. Estou criando gente. Não. Estou criando gente. Poodle que você fica ali alisando, manda pet shop, põe lacinho. Eu já não tenho cachorro por causa disso, porque imagina o meu cachorro. Eu falo para ele assim, vai tomar banho, querido. Porque eu vou olhar para ele e falar assim, não. Gente, ó, eu não sou ruim não, eu tive cachorro a vida inteira, mas é muito sofrimento, esses bichos quando morrem, eu decidi que eu não quero mais, eu não quero mais ter cachorro. Então tem algumas tarefas que o Theo... Menino. Tem umas tarefas que ele faz, e essas são as tarefas dele. E um dia ele foi sem fazer para casa. E o Vini ainda falou que é o professor, ele não fez para casa porque ele estava vendo desenho. O negócio lá em casa não foi. Ele lá é militar. Não fez, não fez. Já basta todo o resto, né, pastor Agilson? Que você tem que pensar que a calça não pega frango, tem 2 meses que você comprou. Fala, meu Deus, sabe o que a pessoa está comendo? Sei lá, tá fazendo pilates à noite, em 2 meses você compra a calça fica pegando. Você fala, não sendo não, vai ficar só em pé, porque pelo menos a calça fica em pé, a calça fica certa. Não tem condições. Já basta todo o resto. Você tem que ficar inventando maneira da pessoa comer alguma coisa saudável, porque a pessoa quer só comer besteira. Aí você esconde uma cenoura no lugar, esconde a beterraba no outro lugar, esconde o espinafre no outro lugar, faz não sei o quê. Agora, dá a César o que é de César, meu irmão. Abre sua merendeira, troca sua toalhinha, deixa ela aqui para eu encher ela no dia seguinte. Já confere se tem para casa. Sexta-feira você pega seu uniforme de judô, você coloca na mochila, seu chinelo na sacola, já escolhe seu brinquedo, essas coisas. Não vou fazer para você não. Porque para poder ficar no controle do telefone, ele sabe. Ah, meu irmão, então você vai saber arrumar sua bilheteira. Se você sabe manusear o controle da net, você sabe me falar se você tem para casa ou não. Então, Ezequias, quando foi rei, no primeiro mês, no primeiro ano, ele falou assim, eu sou rei? Beleza, então eu sou rei, então manda abrir as portas do templo e nós vamos consertar. E a obra foi feita. O que está faltando para nós hoje? O que está faltando para a gente hoje? Se fala tanto de empoderamento, mas o empoderamento sem Deus é fracassamento. Existe essa palavra, pastor? Provavelmente não, mas tá bom. Licença poética. Empoderamento sem Deus, meu irmão, é isso mesmo, fracasso. Vai se empoderar de quê? De si mesmo. Mas o si mesmo é fraco. Não tem princípio, não tem valores, é inconsistente. Muda de acordo com o movimento da geração. É volúvel. Sabe o que vai acontecer? Não tem autonomia. E pode ter autonomia, mas não tem progresso. Não tem continuidade. Então, quando você é ensinado sobre oferta, você fala assim, ok, chegou a hora da oferta, você abre a carteira, pega aí qualquer coisa que você acha que deve. Pega muito para não ficar constrangido, ou pega pouco porque acha que tem que ser pouco, ou pega mais ou menos que é para não ficar nem ruim nem bom.
Porque faz sem princípio, tanto faz ser pouco, tanto faz ser muito. A contribuição ela é aceitável e é levado em conta, meu irmão, aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. Então, teoricamente, você pode olhar para a minha oferta, para a oferta do Johnny, para a oferta do Tomás, para a oferta da avó e falar assim, nossa, sua oferta é muito grande. Mas é segundo o que ele tem me dado que a minha oferta começa a contar. E a contribuição só é aceitável quando há prontidão no coração. Então eu decido em casa. Eu conheço a palavra, eu tenho um relacionamento com Deus em casa. Então quando eu prego, quando eu falo, quando eu converso, eu tenho propriedade para falar. Eu debrucei, eu gastei tempo em cima daquilo. Emocionalmente eu sou livre, porque eu tenho que corrigir alguém. Ah, meu irmão, mas é difícil corrigir, porque esse fulano sempre me dá presente. Quer saber se fulano me dá presente, não. Quero não. Ai, mas é porque fulano é tão amoroso. Eu falo, então, tá fácil, tá mais fácil de corrigir o fulano. Sabe quem são as pessoas mais difíceis de corrigir? Aquelas que acham que sabem tudo. Você não tem espaço. E a Bíblia diz, quando você vai corrigir o tolo, meu irmão, é uma tragédia. Entende? É um fuá. Então você tem que ser livre emocionalmente. Às vezes você não consegue pensar. Se você é pastor de alguma igreja, se você é líder, talvez você possa entender isso que eu estou dizendo. Você tem que ser livre para pastorear qualquer um. O que oferta muito, o que paga seu aluguel todo mês. Você tem que ser livre para falar do que você acredita sobre Jesus para qualquer um na sua família. E cara, mas é meu pai que me sustenta. Tá, e você vai vender seus princípios então, porque alguém te sustenta. Você não vai poder num diálogo aberto falar aquilo que você acredita, expor sua opinião. Então não é um princípio. Você não está disposto a entrar numa zona desconfortável, de dependência total de Deus. Ah, mas é muito fácil você falar. Não é fácil não, meu irmão. Não é fácil não, custa muito. Porque todo dia você é tentado a vender o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Todo dia. Por que Esaú vendeu o direito de primogenitura dele para Jacó? A Bíblia fala o quê? Que ele estava? Por isso que eu faço dieta, meu irmão. Comida. Começou com Eva, né? Que era fruto. Fruto da árvore do bem e do mal. Não era nada. Não era madeira, não era joia, não era nada. É comida. Depois vem Esaú, ó, faz a mesma coisa. Aí vem Caim. Caim mata o irmão por causa do quê? Ó, recebeu uma oferta. Tudo ali, ó. Peixe morre pela boca. A Bíblia diz que Esaú estava com fome. Ele falou assim, fica com esse direito de primogenitura aí, eu estou com fome, me dá um pouco disso aí. Como é que faz? Então o tempo todo a gente está negociando. É aquele colega de trabalho, é seu chefe, que você vive fazendo trem errado, porque seu chefe só confia em você. Tá difícil. Cadê a autonomia para o bem, meu irmão? Cadê a confiança de que Deus tem uma porta aberta para você? Cadê a confiança de que se você for autônomo sobre os seus princípios cristãos, Deus é que vai te colocar num lugar maior? Aleluia. Num lugar mais alto. Mas tem que estar disposto a pagar o preço. Você tem que estar disposto a pensar fora da caixa. Você tem que estar disposto a sair da zona de conforto. Tá entendendo? E aí o último texto, vamos lá, abre aí, Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. A partir do verso 4. Embora, o apóstolo Paulo está dizendo, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, verdadeiro, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso,
eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Dá para ficar mais 2 horas aqui. É o discurso de um homem livre, ciente das suas responsabilidades, ciente de quem ele serve, ciente de quem é o padrão. E ele tem coragem para falar assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meu Deus! Quem aqui hoje está podendo bater no peito e falar assim: pode me imitar? Ai, cara, ninguém é perfeito, nem o apóstolo Paulo. Mas ele sabia em que linha ele andava. Então, quando ele quisesse errar ou fazer algo que poderia contradizer a palavra de Deus, ele iria ter que recuar, porque ele ia precisar ser fiel ao seu discurso. O negócio é que tem gente que não está querendo pagar o preço. E autonomia, meu irmão, é isso. Lembra? É você governar a sua própria vida baseado em valores, princípios, meios, vontades, e tudo isso colocado debaixo da vontade de Deus. E ele está dizendo: sigam o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que nós estabelecemos diante de Deus a vocês. Então há um padrão aí, há um padrão. Há um padrão de homem de Deus, há um padrão de mulher de Deus, há um padrão. Está aí escancarado para todo mundo. A questão é, hoje, o que você vai fazer com a sua vida, com as suas decisões, com o seu comodismo, com a preguiça. Você que tem enterrado as coisas que você tem ouvido, tudo que você ouve. O Vinícius fala uma coisa, o Júnior, a primeira vez que eu ouvi o Júnior falar isso, eu fiquei impactada. Esses dias o Vini lembrou disso na escola. O seu chamado sempre vai ser mais alto que você. Deus não anda para trás não, meu irmão. Deus não vai fazer nada no seu passado. Deus vai fazer aonde? No seu futuro. Então, se você está insatisfeito com o seu presente, você precisa colocar a sua mente, a sua criatividade, a sua dedicação, a sua oração diante de Deus e falar: Deus, eu estou aqui, muda a minha maneira de pensar, muda a minha maneira de ver as coisas, muda a minha maneira de ofertar, muda a minha maneira de agir, muda, Deus, muda meu coração, muda tudo aquilo que o Senhor tem feito. Faz alguma coisa, me ensina a ser diferente. Estão entendendo, gente? Eu quero dizer para você, meu irmão, que você tem um desafio. Eu e você temos um desafio. Eu e você temos um grande desafio. Viva todos os dias como se o amanhã, no amanhã, não tivesse uma igreja confortável para você chegar e se assentar. Se você enfiar isso na sua cabeça, você entender que Jesus não mora dentro da igreja, Ele só está lá porque vocês estão, e que Ele vai para casa com você, e que o seu trabalho é maravilhoso porque você mora nessa cidade, mas Ele é capaz de abrir uma porta tão grande
quanto essa, em qualquer lugar que você estiver. Inclusive hoje, você trabalha muito e ganha super mal. Mas debaixo do propósito de Deus, você pode fazer muito mais por muito menos. Você pode entender que ter 2 pães de sal para poder passar a semana não é uma coisa ruim. Mas é uma oportunidade de você comer menos. Há um livro que chama O Tatuador de Auschwitz. E ele é um livro de uma história de um sobrevivente dos tempos da Segunda Guerra, da época de Hitler. E ele, então, uma pessoa escreveu esse livro, né, baseado nos relatos e, enfim, na veracidade de todos os fatos que ele estava contando. E é um romance, né? Ele conhece uma judia ali também, e eles se relacionam ali dentro, assim, muito que escondido, e conseguem se encontrar quando os dois fogem em ocasiões diferentes. Eles eram da mesma cidade, cidades próximas, enfim. Então eles comiam super pouco. Eles tomavam um líquido qualquer de manhã, comiam super pouco ali de tarde, uma coisinha à noite. Eles não comiam bem. É só você digitar aí na internet, você vai ver como que eles eram, né? Completamente assim, desnutridos. E tinham que produzir, tinham que trabalhar muito. Só que esse rapaz, esse tatuador, ele tatuava os números dos novos prisioneiros. Então ele é conhecido como o tatuador de Auschwitz. E lá dentro ele também era conhecido como o tatuador de Auschwitz. E Auschwitz era um dos campos de concentração, né, que tinham na época. Então quando ele é promovido de prisioneiro comum para tatuador, ele tem direito a refeições extras. Então no primeiro dia que ele chega lá para o refeitório, para o seu novo lugar, ele chega para comer e tal, ele está saindo, e daí a mulher fala assim: Senhor, você pode pegar mais pão se você quiser. E ele já achou aquilo estranho, né? Ele disse, ela falou, os oficiais, eles têm um privilégio, então você pode pegar mais pão. E ele pegou os 2 pães, colocou eu lendo o livro, colocou os 2 pães dentro da blusa, e eu pensando assim, nossa, agora vai contar. Chegou, comeu até passar mal, aí chegou no quarto, e aí comeu, aí ele conta então que ele atravessou ali o refeitório, porque agora ele dormia num outro lugar com uma cama separada, e antigamente ele dividia, se não me engano, a cama com mais 3 pessoas no dormitório, né? No bloco 8, enfim, não lembro o número. Aí ele atravessa e fala, então eu cheguei no bloco 8, eu falei assim, tá contando que ele voltou lá no bloco que ele dormia, né? Então eu chamei os meus amigos ali, que eram mais próximos a mim, porque eu não tinha pão para todo mundo, entreguei os pães para ele e todos dividiram para comer. Mas aquela hora que você fecha o livro e fala assim, quero morrer. Porque eu estou passando fome, fui promovido a tatuador, ganhei 2 pães, posso comer mais. Aí a pessoa atravessa, vai lá, e todos os benefícios que ele tinha, quando ele começava a conseguir chocolate que vinha de fora dos campos de concentração, linguiça defumada que vinha de fora dos campos de concentração, ele partia em vários pedacinhos, embrulhava naqueles papéis que vinha linguiça, quebrava os chocolates e dividia com todos os seus amigos e comia só a sua porção, um pedacinho de linguiça que era a sua porção, o resto ele dividia. Não fala que você não tem nada não, meu irmão. Você tem mais do que você precisa. Não fala que você não tem nada não. Então a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar. Se você fizer uma limpa no seu guarda-roupa, você vai descobrir que você tem oferta por um bom tempo. O tanto de ovo e farinha que você tem em casa, você vai descobrir que você ainda pode ofertar bolo e pão para os outros. É você começar a assumir as rédeas mesmo, sabe? Começar a ser livre, começar a tomar suas próprias decisões, começar a ser criativo, começar a pensar no que Jesus está fazendo e como que você se encaixa nesse novo mover. Porque ninguém trabalha muito que não possa servir, ninguém trabalha pouco que não possa contribuir, ninguém tem muito que não precise dar, ninguém tem pouco que não possa dar nada.
E assim começa o nosso processo de irmos sendo colocados para fora desse mundo aí que a gente vive. Pelo próprio Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Quero apenas fazer uma oração simples por você. Quero que você feche aí seus olhos. Eu sei que nessa noite Jesus, com muitos de vocês, Ele pode ter te lembrado de sonhos que Ele te deu, projetos que Ele te deu. Eu sei que muitos aqui, Ele pode estar te lembrando de coisas que Ele tem gerado no seu coração nos últimos dias. E a minha oração é bem simples. A minha oração é para que isso seja uma avalanche de criatividade sobre a sua vida. Que você não se contenha. Eu oro para que você tenha coragem e intrepidez para começar com um pacotinho de alguma coisa. Para que você tenha coragem para começar com um passo pequeno. Que você tenha coragem para começar com um único cliente, um único fornecedor. Que você tenha coragem para começar com um único discípulo. Seu quarto ali fechado, sua Bíblia, seu caderno, suas coisas. Que você tenha coragem para começar com uma moeda. Que você tenha coragem para começar com uma palavra de sabedoria. Mas que você possa simplesmente se submeter ao fluxo que Jesus tem liberado sobre nós nesses dias. Para que você nunca mais seja escravo da sua maneira de pensar, do seu passado, da sua maneira de viver. Que você possa entender que tudo que Jesus vai fazer no seu futuro. Jesus não vai fazer nada no seu passado. Você precisa ser livre. Para você ser livre, meu irmão, você tem que se mover, você tem que romper as algemas, você tem que dizer basta. Você tem que dizer basta para a depressão, para a rejeição, você tem que dizer basta para a miséria, para a solidão. Você tem que dizer basta para a mediocridade. Basta para o pecado. Você tem que dizer basta. E tem que tomar decisões baseado na força do Espírito de Deus sobre você. Então eu oro que você cresça, oro para que você cresça, para que você amadureça, para que o Espírito de Deus te surpreenda, para que você colha frutos dessa noite, para que você seja aquele que mais semeia. Mais semeia. Nunca se esqueça disso. Semeadura não é só dinheiro. Amém. Se você tem um dom, você precisa colocar ele a serviço de Deus. De alguma maneira. Esse é o seu dom, é onde Deus tem depositado graça. Tem gente que tem dom de produzir riquezas, tem gente que tem dom para mexer com o cabelo, tem gente que tem dom para poder cozinhar, tem gente que tem dom para poder aconselhar. Não importa. Faça multiplicar o talento que Ele confiou nas suas mãos. Não deixe a sua mente voltada para o ócio. Não deixe a sua mente voltada para a miséria e para a mediocridade. Produza! Produza todos os dias. Levante procurando alguma coisa para fazer. Nem que seja na sua casa. Limpar o rodapé do seu chão, limpar rejunte. Comece fazendo coisas simples. Limpando parede, limpando janela, costurando roupa, não importa. Comece cuidando de coisas pequenas e o fluxo de bênção, de criatividade de Deus vai cair sobre nós, meu irmão. Esteja atento às pequenas coisas. Comece lavando cortina, comece lavando seu carro, comece fazendo qualquer coisa, mas assuma as rédeas daquilo que o Espírito de Deus tem te confiado. Na glória do nome do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Aleluia.